Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos, mais um SBT Esporte para você na tela do SBT. Antes da gente começar, Daniel Fileto, não faça mais isso, não faça mais embaixadinhas. O joelho dele não dobra, cara. Não dobra. Boa tarde, Mário, boa tarde pra todo mundo aí. Daniel tentou mostrar ali as qualidades dele, mas não deu muito certo, né? Olha, mas ficou legal, ficou bacana. Parecia boneco do Falcon. João Pedro mandou bem pra caramba, né? Mandou bem, João. Já tem habilidade. Parabéns, né? viu? Que é isso? Vamos começar mais uma rodada da Libertadores essa semana. Santos em busca da melhor campanha da fase de grupos. São Paulo buscando se confirmação na vaga da Sul-Americana. E a gente também vai falar do reforço do Corinthians. Tem também o provável técnico do Palmeiras. E vamos falar do Mirassol também. E como sempre, você pode participar aqui com a gente. Manda aí o nosso SBT Zap 18 991 437891. Caio Esteves, você bate embaixadinhas melhor que Daniel Fileto? Não sei. Assim, confesso que eu não tenho muita habilidade também, não. Eu brinco um pouquinho, mas não sou aquele exímio jogador de futebol, né? Prefiro ficar falando aqui. A gente tenta falar melhor do que jogar, né, mano? Gente, o Caio tá sendo bonzinho. Ele é um matador, atacante nato, viu? Joga bem. Já tô aposentado. Já foi meu tempo. Já o joelho não deixa mais. Pô, eu era zagueiro, sempre fui zagueiro. Meu negócio era do joelho pra cima. Você brincava de lateral também, às lateral vezes, e né? zagueiro. Tá bom, chega. Tá ótimo. Chega. Vamos começar. Não teria como a gente não começar esse programa de maneira diferente. Libertadores é aqui no SBT e a gente tá de volta. E essa semana os times brasileiros vão decidir o que falta aí para a última rodada. E a gente preparou um resumo para vocês de casa. Vamos entender como é que tá a situação de cada um deles. Vamos para a tela. Um Flamengo avassalador. Depois de um começo complicado do técnico Domenech Torrent, o rubro-negro agora parece ter embalado. Entre Libertadores da América e Brasileirão, os últimos 9 jogos tiveram 7 vitórias e 2 empates, incluindo grandes exibições, como os 4-0 no Independiente Del Valle. Neste ritmo, o Flamengo recebe o Júnior Barranquilla na quarta-feira, no Maracanã. Basta um empate para garantir o primeiro lugar no Grupo A. Jogo com transmissão do SBT para todo o Brasil. Já o Palmeiras é o contrário. O time que vinha muito bem em todas as competições caiu de rendimento. Perdeu o treinador e já soma 4 derrotas seguidas na temporada. Nem parece o mesmo time que goleou o Bolívar por 5-0 19 dias atrás. Mesmo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, a equipe não reagiu. De consolo, o fato do clube poder terminar na liderança geral da fase de grupos da Libertadores, se vencer o Tigre da Argentina na quarta-feira. O SBT mostrará essa partida apenas para o estado de São Paulo. Quem também pode liderar a primeira fase é o Santos. O Peixe já garantiu o primeiro lugar no Grupo G e enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina nesta terça na Vila Belmiro. Eu ainda acho que o Palmeiras termina à frente, mas eu vejo no momento mais chances talvez de o Santos, mesmo com uma série de problemas e podendo perder gente importante, o Santos talvez, dependendo do chaveamento, com condições de chegar um pouco além, porque o Santos tem jogado mais futebol que o Palmeiras. A invasão brasileira nas oitavas de final será ainda maior. Classificado, o Atlético Paranaense joga no Uruguai diante do Peñarol. Precisa de um empate para confirmar a primeira colocação no Grupo C. O Grêmio encara o América de Cali, quinta-feira, em Porto Alegre, valendo a liderança do Grupo E. A situação mais complicada é a do Inter, que, para avançar de fase, terá que buscar um ponto diante da Universidade Católica, no Chile. É a última rodada da fase de grupos, mas ainda tem muita coisa em jogo para acontecer. Nesse resumão aí você já entendeu um pouquinho de como que tá o pega da Libertadores. Para você entender um pouquinho melhor, classificam-se os primeiros e segundos colocados de todos os grupos e aí a gente vai para o sorteio. O melhor primeiro lugar contra o pior segundo, o segundo melhor primeiro lugar contra o segundo pior, e aí vai indo até chegar o oitavo e o nono.
né? Eles vão fazendo chaveamento, né? Do melhor, do primeiro e o oitavo na classificação geral falando, né? E aí o segundo e sétimo é bem nesse nível. Mas é legal ver os clubes brasileiros liderando grupos, né? Então isso dá a entender que o momento dos clubes brasileiros, de alguns deles, é bom, pelo menos na Libertadores. Tem time que não tá bem no Brasileiro, mas chega lá na Libertadores e tá conseguindo fazer os pontos, tá conseguindo somar. Só que eu acho que são dois tipos de... não diria dois tipos, mas são competições... O campeonato muda a partir do momento que chega no mata-mata, né, Mário? Eu acho que tem essa diferença. A hora que chegar lá nas oitavas de final, o time que classificou com a campanha pior pode eliminar o que está com a melhor campanha. Eu acho que a Libertadores ela é muito assim. O campeonato de mata-mata, né, a Copa, geralmente ela traz isso, por isso que pedem tanto e falam que dá tanta emoção. Então a gente vê isso acontecendo muitas vezes na Liga dos Campeões, na Europa, e eu acho que na Libertadores também existe esse risco, obviamente, porque quem está jogando a Libertadores tem qualidade, né? Então vamos ver se vai ser o Grêmio, o Santos ou o Palmeiras que vão conseguir essa classificação melhor ali, porque já tem a questão da decisão em casa, né? Então já interfere, já traz um benefício, né? Vamos ver como vai ser. A única coisa que a gente pode não ter é a final de times do mesmo país. Só se os times forem muito bem obrigados na sua sequência, né? Mas a Conmebol tenta fazer de tudo para que a gente não tenha uma final com os mesmos times do mesmo país. Por exemplo, a última foi River Plate e Boca, né? Que foram dois grandes jogos, né? Sim, teve a final teve do Flamengo, mas antes teve a do River e do Boca lá na Espanha, que foi a decisão, que teve o primeiro jogo na La Bombonera, o diferente. Segundo, a torcida do River jogou coquetel molotov Teve aquele problema no todo, ônibus. aquela loucura. Eu acho que é legal. Você olhar o chaveamento, você permite que chegue um de um país, um de outro. Claro que, assim, você olhando por divisão, por qualidade, você tem que evitar o confronto. O confronto não, você tem que estimular o confronto entre brasileiros, eu acho que é bacana antes da final, e também de argentinos, que são hoje os times mais estruturados para vencer Libertadores, digamos assim. Né? E é lógico que a gente torce para o brasileiro chegar à final, porque, afinal de contas, nós estamos transmitindo a final a Libertadores. A gente quer chegar até o final com um brasileiro lá para transmitir com exclusividade para você. Falando em brasileiro, o Santos vai ser o primeiro paulista a jogar na rodada. Recebe o Defensa e Justiça da Argentina às 7h15 da noite. A gente vai acompanhar como está a preparação do time do Cuca. Põe na tela. O Santos recebe o Defensa e Justiça nesta última rodada da fase de grupos da Libertadores com um objetivo: vencer e buscar a melhor campanha na classificação geral da competição. Cuca não sabe se vai poder escalar Soteldo. O camisa 10 está negociando com o Al Hilal da Arábia Saudita e pode ficar de fora. Marinho e Lucas Veríssimo não jogam, estão com problemas físicos. Quem joga novamente na Libertadores é Caio Jorge, justo contra quem marcou o primeiro gol na competição internacional. Para mim vai ser muito especial, né? Jogar contra o time que eu fiz meu primeiro gol. Espero jogar bem de novo e quem sabe fazer outro gol. E as oportunidades de gol que tá aparecendo tá sendo na Libertadores. Então tô bem ligado ali fazendo gol. E o jovem vai precisar aproveitar as oportunidades. Pode ser o único titular presente no ataque, que tem que aumentar o saldo de gols. A escalação do técnico Cuca deve ser João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Pituca, Jobson e Jean Mota, Arthur Gomes ou Soteldo, Lucas Braga ou Madison e Caio Jorge lá na frente. Eu estava vendo uma declaração agora do Soteldo pela Agora de Manhã no Lance, ele falando que ele vai jogar. Esse imbróglio todo os empresários dele que resolvem, né? Que resolvem, né? É um Santos que já vai classificado com o Tigre, né? Classificado, né? O Defensa e Justiça é o time que o Crespo é o treinador, né? Joga contra um time, assim, que é um time médio, digamos assim, né? De nível técnico médio. A questão toda para mim, a novela do Soteldo, Mário, que a gente fala novela, ainda pode demorar mais para virar uma novela, mas já é uma questão que está gerando dúvida na cabeça do torcedor santista, né? Porque já faz 2 dias que apareceu a proposta e o Cuca falou que provavelmente ia, o presidente falou que estava negociando e tudo mais, mas existe uma chance dele ficar. Então, eu acho que a questão envolvendo o Soteldo é mais importante, né? Nesse momento. O Soteldo quer ficar. Ele quer ficar, né? A diretoria do Santos quer liberar por causa que precisa do dinheiro para pagar a conta. Ele estava disposto a sair do Santos só para ir para a Europa, né? Então, essa proposta veio, financeiramente é boa, mas ele ainda está com aquela dúvida
dúvida se realmente ele aceita ou não, pela questão de ir para um mercado realmente que não é muito visto, né? E faz muito sentido também essa possibilidade e essa escolha deles, caso ele queira ficar no Santos. Mas falando do jogo, acho que o Santos é favorito, tem mais time, tá no momento muito melhor, conseguindo vitórias assim expressivas diante dos adversários, apesar de não ter o Marinho para o jogo, mas tem o Caio Jorge que está num momento muito bom também. Vejo o Santos ali com possibilidade provável de vitória, acho que o Santos chega, a não ser que realmente faça uma partida muito mal. O Santos é muito forte jogando em casa, né? Então acho que o Santos é favorito para hoje, sim. Vamos falar do Tricolor, vamos falar do São Paulo, que joga hoje às 9h30 da noite contra o Binacional no Morumbi. A equipe do Fernando Diniz pode transformar aí a melancólica eliminação já nessa Libertadores e uma vaga na Sul-Americana. O Tricolor só precisa de um empate para se classificar e tentar aí buscar outro troféu internacional que pode render aí uma premiação final de 35 milhões de reais. Por curiosidade, a Copa Sul-Americana é o último título do São Paulo conquistado em 2012. Por conta da sequência de jogos, Fernando Diniz deve poupar alguns jogadores e montar um time diferente aí das últimas partidas. Vamos ver como é que vai ser a escalação alternativa do São Paulo, que pode ter Daniel Alves na lateral direita. Vamos ver? Põe na tela aí o time do São Paulo, Thiago Volpe, Daniel Alves na lateral direita, hein? Quem diria, atenção, torcedor São Paulino, Bruno Alves, Arboleda e Léo na lateral esquerda, o Léo voltando para sua posição de origem, Luan na cabeça de área, Tietê, Vitor Bueno, Igor Gomes, Brenner e Pablo. O Binacional é o saco de pancada, apesar que o São Paulo perdeu pro saco de pancada do grupo na primeira rodada. Na primeira fase, né? Mas eu acho que é favorito também. Acho que o momento do São Paulo é diferente daquele São Paulo que perdeu o jogo na primeira fase da Libertadores. Chega com favoritismo e chega jogando melhor, né? Era outro técnico. Era outro técnico. Tinha mudado, tinha muita coisa diferente, né? Então acho que o São Paulo consegue a vitória. E a Sul-Americana talvez seja um título possível pro São Paulo na temporada, né, Mário? A gente não pode esquecer disso. Tem também outros campeonatos que o São Paulo está disputando, tá brigando pelo Brasileiro. A gente não pode descartar uma possibilidade do São Paulo realmente embalar e brigar lá em cima. Mas olhando para o São Paulo hoje, para o time de São Paulo hoje, a Sul-Americana talvez seja um campeonato realmente palpável, né? Um campeonato que o São Paulo pode chegar e disputar e até brigar, como na Copa do Brasil também. Então vamos ver, eu acho que é importantíssimo você conseguir essa vaga. Fora a premiação, que é de 35 milhões, como você vai passando de fase, vai recebendo as premiações. Se você for campeão, pode chegar a 35 milhões. Tem que olhar para esse campeonato, sim, com importância, porque é um campeonato importante. São Paulo já foi campeão, então tem todas as condições de vencer. Assim como a Copa do Brasil tenta o título inédito, né, Mário? E pode chegar a 72 milhões o valor de premiação da Copa do Brasil. Olhando para o dinheiro ali, para o caixa, é muito importante, né? É verdade. A partir de hoje, nós temos uma senha para abrir o WhatsApp aqui. Uma senha? Sim. Qual que é a senha? WhatsApp. Fala-me tudo. Que senha ruim, bicho. Fala-me tudo. Bom. Não me esconda nada. Achei que a senha era o WhatsApp. Deixa eu acabar de engolir. WhatsApp. Mostre-me tudo, não me esconda nada. Tudo bem. Tá muito grande essa senha, pô. Tá muito grande? Tá muito grande. Depois você cria outra. Vai. Caimário, o Renan de Araçatuba, esse é um dos piores times do Corinthians que eu vi jogar. É uma vergonha pra nossa nação. Ei, Renan, nem me fala. Tá difícil, Renan. Pior Coringão que esse só de 2007. Tá complicado. Eu também acho, olhando pros times que o Corinthians teve, pros títulos que conquistou, esse time desde o rebaixamento, esse time eu acho que é o pior também, Mário. Concordo nem com aquele você. time que tinha o Guinei de zagueiro era tão ruim. Tá difícil. Põe mais aqui, o Léo Palmieri de Araçatuba. Boa tarde pra mim, Fábio Santos já é titular. Vamos falar sobre a chegada do novo reforço do Corinthians. Boa, Léo. Um abraço. Valeu, Léo. Vamos lá, Henrique Braga de Presidente Prudente. Dedé, vem para o Timão jogar com o Gil? Dedé, vem para o Timão jogar com o Gil. Já jogou, né? O Dedé ele tá meio esquecido, né? Talvez possa dar negócio, quem sabe, né? Mas precisa voltar, né? E as lesões atrapalham muito, mas não né? vi muito sobre Dedé no Corinthians, não. Eu vi alguém ventilando o nome vi até no Twitter, mas o Dedé fez declarações falando que ele só vai sair do Cruzeiro agora depois que voltar o Cruzeiro na Série A. Vamos ver, né? Meu Deus. O Celso Cardoso de Buritama, olha que galã, que coisa maravilhosa. E aí, uma boa tarde pra vocês, ligadinhos. Valeu, Celção. Grande abraço pra você, obrigado, garoto. Cara. Abraço pra Buritama aí. Vamos pro intervalo? A gente volta já. Voltamos e continuamos falando de Libertadores. O Palmeiras está perto de contratar o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. A gente vai conhecer um pouco do trabalho do professor Ramírez. Roda!
O Palmeiras deve fechar com Miguel Ángel Ramírez nas próximas horas. O treinador do Independiente del Valle da Colômbia deve ser liberado após o pagamento da multa. O valor é perto de 5,5 milhões de reais. Membros da diretoria do Palmeiras foram para o país vizinho e negociaram a contratação do treinador. Ramírez é visto com bons olhos pela diretoria, por ser jovem, ter um estilo de jogo ofensivo e por aproveitar bastante as categorias de base. O espanhol de 35 anos começou a carreira no Las Palmas, na Espanha. Ele chegou ao Del Valle em 2018 como diretor de base e o clube foi campeão da Libertadores Sub-20. Assumiu a equipe principal em 2019 e foi campeão da Copa Sul-Americana. São 48 jogos comandando o Del Valle, 24 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, com aproveitamento de mais de 57%. Ele já tem uma história no Del Valle, né? Rumores dizem que ele quer trazer 2 atletas do Del Valle junto com ele, né? E algumas coisas a mais aí na negociação. Viria, acho que, preparador físico e um auxiliar com ele também. É o nome esperado, é o nome certo para esse Palmeiras? Eu acho que é um nome acertado, sim, Mário. Eu acho que hoje, olhando para o que o Palmeiras tem, para o que o Palmeiras quer, que é misturar, fazer uma mistura, tem revelado jogadores bons, tem tirado ali peças importantes das categorias de base, mas se trazer um treinador com esse perfil realmente de revelador, né, de que trabalha a categoria de base, eu acho que olhando para o que o Palmeiras pensa enquanto clube para o futuro, eu acho que é muito perfil. Agora, ele vai ter que ter o tempo. Ele não pode chegar, sofrer ali 3 derrotas seguidas e já ser ameaçado. Ele vai ter que ter tempo para trabalhar, para desenvolver esses jogadores jovens que ainda estão na base e podem subir para o profissional futuramente, para criar um próprio time ofensivo, um time que jogue diferente, que seja mais atrativo. O Palmeiras hoje ele não tem nada disso, então ele vai ter que chegar, fazer um trabalho que vai demandar tempo, e a diretoria e a torcida principalmente vai ter que entender que ele vai precisar disso. Mas olhando para os nomes que a gente tem hoje aqui na América do Sul mesmo, para mim é um dos melhores nomes. Estava ele entre o Heinz, né, o Gabriel Heinz, que estava no Vélez, mas o Heinz ele seria uma espécie de Sampaoli. Ele ia chegar a exigir muitos reforços caros, muitos jogadores de alto nível nesse momento e não trabalhar muito a base, ia pedir isso. Então olharam para o treinador do Del Valle e pensaram, eu acho que esse pode ser o perfil, porque a gente não tem realmente tanto caixa, então vamos trabalhar o que a gente tem na base. Eu acho que agrega bastante, eu acho que vai agradar sim, se realmente fechar a contratação, mas volta a frisar, ele vai ter que ter tempo, sim. Ele precisa de tempo para trabalhar. Mesmo tomando uma paulada ontem, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Flamengo, que são times treinados por técnicos estrangeiros, são os que estão na cabeça do Campeonato Brasileiro. É isso. Né? Então, pode ser também pensando nisso. Também, né, Há um movimento, né, no Brasil, já não é de hoje, né? De treinadores estrangeiros vindo fazendo sucesso. Desde o Osório lá com o São Paulo, lá atrás. Teve o Gareca até no Palmeiras, né? Eu acho que o Gareca não teve tempo para comandar o time. Mas também tinha uma filosofia interessante. Então, agora está mais do que antes, mas já há esse movimento já há algum tempo no Brasil. Gareca que trouxe o gigantesco Tóbio. Exatamente, zagueiro. E o Corinthians, hein? Que tá com mais uma novidade. Anunciou a contratação do lateral esquerdo Fábio Santos, de 35 anos, velho conhecido da torcida. Ele chega sem custos por ter rescindido o contrato com o Atlético Mineiro, último time que ele defendeu. O Fábio assinou até 31 de dezembro do ano que vem, de 2021. Teve a sirene tocada e tudo mais no Parque São Jorge. Ele está chegando credenciado por títulos que ele ganhou no Timão aí em 2011, 2015, Libertadores e Mundial em 2012, Recopa Sul-Americana em 2013 e Paulistão também em 2013. Com a chegada, o jogador, é possível que o Corinthians negocie a saída do Sid Clay. Aliás, o Sid Clay foi dado já como dispensado do Corinthians, né? E todo mundo fala que a disputa do Fábio é com o Piton. Aliás, sim. O Fábio chega para ser titular, né? Eu acho que hoje sim, né? Pela experiência, por ser um jogador que, na minha visão, defensivamente é melhor nesse momento que o Piton. Acho que chega para realmente dar aquele ar de experiência que o Corinthians precisa ter hoje na defesa, né? Acho que é um reforço interessante, principalmente por chegar de graça, né? Reforços que chegam de graça, não dá para você falar que são ruins, a não ser que o jogador
próprio seja muito ruim, mas o Fábio tem uma história no Corinthians, foi multicampeão de quase todos os títulos com aqueles times que o Tite fez, que o Tite conseguiu montar. Então acho que é um reforço interessante sim, que nesse momento é necessário para o Corinthians. O Corinthians tem que se apegar nesse momento a jogadores experientes para ter calma, para buscar as vitórias, e o Fábio eu acho que vai preencher uma posição que o Corinthians estava carente ali, que experimentou o Sid Clay, teve o Piton numa evolução, mas também depois caiu. Então acho que o Fábio chega para ser titular com certeza, Mário. E o Fábio também, quando estava no Corinthians, era um dos líderes junto com o Cássio, sim, o Gil. Acho que também chega para ajudar essa rapaziada nova, para entender o que é Corinthians. Né? Ontem uma declaração fortíssima do André Sanches para a imprensa, falando que o Cássio, depois do Rivelino, é o jogador mais injustiçado da história, depois do Rivelino no Corinthians, com essa pressão toda que a torcida, a imprensa toda vem jogando em cima do goleiro. Acho que é um pouco exagerado o que foi dito, mas nesse momento, quem é pressionado é quem já líder, ganhou muito título, né? Mas eu acho que na culpa, o que você falou, concordo, mas um pouco exagerado, mas realmente o Cássio não pode levar a culpa pro momento que é ruim do time, da comissão, da diretoria, enfim, ele até está insatisfeito com burocracias do CT, sabe? Assim, o Corinthians, olhando pro jeito que o Corinthians trabalha hoje, não só dentro do campo, mas fora também, tá tudo bagunçado, porque é ano de eleição, e a gente sabe como né? É muito complicado. Então, assim, o Corinthians como um todo tá muito complicado, mas o Cássio tem muito crédito, né? Eu acho que não merece realmente ser crucificado como vem sendo por alguns núcleos da torcida. Não dá para falar que é a torcida inteira, alguns núcleos. Exatamente. Falamos de Corinthians, falamos de Brasileirão, vamos para a tabela. Põe na tela aí para a gente, vamos lá. Primeira colocação é do Inter, 34 pontos. Segunda colocação do Flamengo, 34 pontos. O Atlético Mineiro perdeu a oportunidade de também ter os 34 pontos, perdeu do Bahia ontem e ficou aí no terceiro lugar com 31 pontos. 27 pontos tem o São Paulo. O Santos tem 27 pontos, é o quinto colocado, o Fluminense sexto com 26, 24 Fortaleza o sétimo, melhor campanha da história do Fortaleza em campeonatos brasileiros. Oitavo lugar caindo pelas tabelas, o Palmeiras 22 pontos, o Atlético Goianiense 22 em nono e o Grêmio na primeira página aqui em 10º lugar, 21 pontos. A gente virou a página, a gente já vê ali na 11ª posição o Sport com 20 pontos. O Bahia, olha só o Bahia para onde foi, com uma vitória, estava lá embaixo. Tá lá o Bahia, com 19 pontos, 12º colocado. O Ceará também tem 19, 13º, e Botafogo também tem 19, o 14º. Botafogo que ganhou ontem do Goiás, empatou, né? Empatou com o Goiás. O Vasco tem o 15º com 18 e o Corinthians também tem 18 em 16º. Esse jogo amanhã, hein? Para abrir a rodada 18, a penúltima rodada do primeiro turno. E na zona do rebaixamento tem Atlético Paranaense 16, Curitiba 16, Bragantino 16 e o Goiás tem 11 pontos. O Corinthians e o Vasco é aquele jogo de 6 pontos, né? Quem perder está na zona do rebaixamento. Sim, tem que ganhar, o Corinthians tem que vencer. O Vasco ainda tem uns jogos a menos, tem que fazer, né? Mas o Corinthians tem que ir para esse jogo aí para conseguir a vitória, não tem nem o que falar, né? O Corinthians tem que vencer. E tá precisando de uma vitória um pouco mais... o Corinthians venceu o Atlético, mas uma vitória mais consistente, né? O Corinthians precisa disso, eu acho que para animar os jogadores, talvez seja nessa rodada, vamos ver. Vamos torcer. Vamos falar agora do Mirassol. O Eduardo Batista conversou com a imprensa agora há pouco e a gente vai ver o que ele disse sobre a goleada histórica da equipe e a continuidade do trabalho lá no Mirassol. Olha só. Eu acho que nós tivemos momentos bons e momentos difíceis. Né? Nos momentos difíceis nós não deixamos baixar a guarda, né? Nós continuamos trabalhando, né? Mostramos que a gente tinha que trabalhar para conseguir melhores resultados. Né? E agora também é mostrar para eles que nós conseguimos um resultado expressivo, conseguimos um jogo plástico, mas ainda há muita coisa a fazer, né? Há muito trabalho a ser feito, né? Um jogo importante, agora é uma reta final aí do segundo turno, para que a gente possa classificar e manter os pés no chão sempre, né? Para cada jogo é uma história, a gente tem que construir isso com muito trabalho. Nos momentos quando você não tem uma boa apresentação, há coisas a se corrigir, e quando você tem um bom jogo, você pode corrigir, você pode estar sempre melhorando. O Mirassol é um time em construção ainda, né? É um time que está buscando entender uma filosofia proposta, né? E a gente tem sempre a evoluir, sempre a melhorar, e a gente coloca isso aos poucos para eles, né? Vai colocando as coisas que a gente tem colocado,
eles têm entendido, têm compreendido, e a gente vai aumentando as dificuldades, vai aumentando o leque de opções para que a gente possa, né, evoluir. Então tá aí. E olha, o Leão volta a campo nessa quinta-feira contra o mesmo Nacional do Paraná, agora fora de casa, às 3h30 da tarde, certo? É o Mirassol voando. E tem o lado ruim de uma goleada, de uma pós-goleada, que é você não deixar a euforia tomar conta do time, né, Mário? E depois de uma goleada dessa, realmente é um trabalho gostoso de fazer, digamos assim, né? O Mirassol precisa ter os pés no chão, precisa entender que a Série D é um campeonato difícil, mas a evolução ela é constante, ela está acontecendo, né? Isso é legal de ver. Também com relação ao Novo Horizontino, que a gente vem falando bastante, os dois times da nossa região estão muito bem, assim. Vamos ver na hora que chegar, na hora que afunilar, né? Que a gente fala do campeonato, aí eu acho que vai precisar de mais do que isso, vai precisar realmente de mais do que ser golear jogos. Você vai ter que ter consistência, regularidade, uma defesa sólida. Vamos ver como vai ser, mas eu tô confiante. Eu mudei a senha. Mudou a senha? Tá aqui, ó. Abre o WhatsApp. Ah lá. Melhor. Sensacional. Boa. O Ian de Bilac, eu acho que o São Paulo não classifica para a Sul-Americana, mas não custa nada tentar. Manda um salve. Grande abraço, Ian. Valeu. Acho que classifica, sim. É isso. A Silvia de Buritama. Nossa, o Palmeiras está muito mal. Mas vamos melhorar. Eu acho que o técnico Miguel será bom para o Palmeiras. Boa, Silvia. Valeu. Valeu, Silvia. Obrigado. Deixa eu ver a Fran de Araçatuba. Boa tarde, pessoal. Sou corintiana com muito orgulho. É claro que às vezes sofremos, mas faz parte, né? Faz parte, fã. Um beijo. É isso. Obrigado. Valeu, Fran. Vamos lá, o Carlos Basílio de Fernandópolis. Fernando Diniz é treinador de time pequeno. Daniel Alves é o pior jogador do São Paulo e ele não tira. Que é isso, Carlos Basílio? Bom, hoje tem o nosso programa no Facebook, o nosso Contrapé no YouTube também. 8 da noite, tá eu, Caio, Rafa, Hernandes, provavelmente também vai estar por lá. Vamos falar de Libertadores, rodada de Brasileiro, de tudo que tá rolando. E eu hoje vou entregar o bastão pro Rafa, volto só sexta-feira, tá bom? Rafa assume aqui meu lugar. Cuida bem aqui do meu cantinho. A gente cuida, pode deixar, a gente cuida. Você já sabe a senha, né, Rafael? Tchau. Até mais.